Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de André Luiz, Os Obreiros da Vida Eterna. Mas antes de darmos início ao nosso estudo desta noite, gostaria de pedir a Ariane que abra esse estudo com uma pequena prece. Com você, Ariane. Então vamos fechar os olhos para quem quiser fechar os olhos, mas vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior, aquele que veio nos trazer tudo o que precisamos saber aquele que nós precisamos nos espelhar para tentarmos viver de acordo com aquilo que ele nos ensinou e nos deixou. Mestre Jesus, agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão. Pedimos as suas bênçãos, Mestre, para esse grupo que trabalha com o Senhor no coração. Para esse grupo que quer cada vez mais nos aprimorar, aprender e nos esforçar para sermos cada vez melhores e nos prepararmos para o retorno na pátria espiritual. Mestre Jesus, abençoe a todos aqueles que trabalharam para que esse projeto se construísse, ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Chico Xavier e todas as outras pessoas encarnadas e desencarnadas que fizeram parte desse projeto, para que possamos ter essas informações que nos é chegada, que nos é dada por esses irmãos maravilhosos. Mestre Jesus, pedimos as bênçãos dos céus para os nossos mentores e queridos amigos que trabalham conosco, que possamos cada vez mais nos sintonizar para entrar em contato com eles, através da nossa consciência, para que possamos cada vez mais sentir a sua presença, o seu amor e o trabalho que nos é ofertado sempre. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade, pelo carinho, pelo amor que o Senhor deposita em nós e que reina nesse grupo. Possamos ter uma ótima noite de estudos e que assim seja. Amém. 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 Muito obrigado, Ariane. Ok, então vamos começar com o nosso pequeno resumo da semana passada. Nós encerramos o capítulo 4 e tenho aqui um pequeno resumo, vou fazer o compartilhamento. A equipe de André Luiz parte em viagem e, a caminho, estaciona na casa transitória de Fabiano, grande instituição piedosa fundada por Fabiano de Cristo, nas cercanias da crosta. Singularidade desta instituição é asilo móvel. Quando há necessidade, transporta-se para outras regiões espirituais. Tem defesas elétricas contra invasões de espíritos maldosos. Ali serão recolhidos 4 espíritos cuja desencarnação terá o amparo da equipe de André Luiz. A instituição é dirigida pela bondosa, porém assertiva irmã Zenóbia, que muito feliz fica com a aguardada chegada dos novos companheiros. Enlistados para o trabalho caridoso no abrigo temporário, Zenóbia ressalta que, devido à sua clarividência desenvolvida, Luciana, companheira do grupo, seria valiosa ferramenta de auxílio prestativo ao socorro de uma alma querida, que havia sido atraída para as proximidades da casa. André se surpreende ao ouvir que nenhum dos irmãos daquela casa de socorro possuía a faculdade da clarividência, de maneira a operar por si próprios, e interpela a respeito. Jerônimo vem ao encalço e explica que cada espírito aplica suas energias e esforços de estudo na área que mais lhe condiz com as habilidades naturais possuídas, e que o aprendizado espiritual é constante e infinito, tal e qual o caminho evolutivo do ser. Deu para refrescar a memória, onde a gente parou semana passada.
Então, agora eu vou só aceitar a Thaís. Olá, Thaís, seja bem-vinda. E a Gilmara também está chegando. Boa noite, Thaís. Boa noite, Gilmara. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. E o José também, penso que também. E o José também. Boa noite, José. Bom, a gente acabou de fazer a leitura do resumo, então agora nós vamos dar continuidade com o capítulo 5, que é onde nós ficamos de começar essa noite. Eu vou dar eu vou começar a leitura, tá bem? Sim. Depois a gente reveza. Então, capítulo 5, intitulado Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente, reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda, sobremaneira, fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física a que se sentia, imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. Então, só para voltarmos um pouquinho no estudo passado, né? Esse irmão Gotuso, ele também é médico, como Luiz fora aqui na Terra, também esse irmão Gotuso foi, né? Então, ele aqui é uma pequena introdução, né, a respeito dele, né? E achei bastante interessante que ele diz aqui, né, que apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. E é engraçado, né, eles falar do plano espiritual como a existência real, porque realmente nós sabemos que, na verdade, a vida real é a vida espiritual. A vida que nós temos na matéria, ela é passageira, né? Mas a nossa vida espiritual, a nossa vida enquanto espíritos, ela é, né? Ela é eterna. Então, é, é, achei bastante interessante essa, essa o que o André Luiz falou aqui na questão da existência. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara há muito tempo através de sendas purgatoriais, e, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina, propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós. Só um momentinho. Pronto. Peço desculpas. Sempre supus que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesmo, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Vou dar uma paradinha por aqui. Oi, pode falar, José. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite.
Boa noite. Quem está falando é o Gattuso ou é o André Luiz? Não, esse é Gotuso. Gotuso. Esse é o Gotuso que está fazendo as discernições dele, né? Porque o André disse no começo desse capítulo, né, que Gotuso acordou para a vida real já não há muitos anos, né? Apesar que ele desencarnou ainda antes de André. Só que como ele andou naquele tempo, né, perdido entre o umbral, então o despertar dele, né, já não faz assim muito tempo, vamos dizer assim, não fazem muitos anos, né, do despertar dele, desde que ele foi socorrido do umbral e agora, né, trabalhando na casa transitória de Fabiano, de Cristo. Ah, tá bem. Obrigado. Não, que isso. Agora, eu achei uma coisa bem interessante aqui, ele dizer, o corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Olha que coisa maravilhosa isso, né? E nós vimos estudando, né, já há algum tempo e sabemos a respeito do perispírito e sabemos a respeito de outros estudos que nós fazemos, né? Por exemplo, quando falamos em sessões de materialização de espíritos, né? E sabemos que nesse intercâmbio entre o nosso plano, né, o material e o espiritual, e quando o espiritual baixa a vibração, né, a ponto de que nós possamos tocar o espírito, né, nesse caso materializado, se eu não me engano foi William Crookes, William Crookes que conseguiu, e vocês me corrijam se eu estiver errado, que conseguiu medir os batimentos cardíacos do espírito, sentir a respiração do espírito, e até sentir e até tocar o espírito, né? E quando o fez, ele sentiu que o espírito tinha pulmões, ele sentiu que o espírito tinha coração, né? Que não era só como nós muitas das vezes, né, pensamos, é um corpo tão etéreo que não é nada, não tem nada, né? Só um translúcido e não tem uma forma quase que definida, mas na verdade tem essa nossa presunção, né? É errônea, mas já foi comprovado e já foi estudado e já foi, né, posto em papéis científicos, né? Esses encontros, nesses encontros de estudo, né? Claro que estou falando de estudos que foram feitos no século XIX, 1800 e qualquer coisa, né? Não são estudos assim tão recentes, mas que ainda são válidos, porque foram feitos por pessoas, né, que eram cientistas da época, e principalmente o Sir William Crookes era um grande cientista da época dele, né? Então, mas houveram outros, e se formos fazer mais recentemente, podemos falar do Dr. Paulo César Frutuoso, né, que disserta em seus livros muito desses achados também, e desses encontros que ele teve com espíritos materializados, a ponto de toque, a ponto das impressões que ele teve, né, como médico, e dos achados dele, dos estudos, né, dele como médico, também com esses irmãos desencarnados, porém materializados. Então, é muito interessante ver isso, né? Então, quando ele fala que a organização do corpo astral é tão viva quanto o corpo carnal, é por causa disso, porque existe uma organização também, não só fisiológica enquanto matéria carnal, mas também fisiológica espiritual, né? Eu entendo, né, por isso. Então, achei muito interessante ele falar isso, porque vai de encontro com aquilo que já vem sido falado e estudado já há muitos anos. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu Se eu... não vou fazer um comentário, eu vou fazer só falar de umas experiências que me aconteceram várias vezes, e aliás foi uma das razões porque eu procurei um grupo também, não é? Um grupo espiritista para perceber melhor estas coisas. Eu tenho é uma coisa espontânea, eu não sei quando é que acontece,
mas eu sinto muitas vezes, tocada mesmo, uma coisa concreta, não é? Não vejo o que é que me toca, não vejo se é um espírito, se é um objeto com uma matéria rarefeita. Aliás, já tive experiências de várias situações. Mas, e Sim, quando eu sinto esses toques, quando eu sinto essa coisa a tocar, não é visão, portanto, eu não vejo, não é? Eu sinto no corpo. Quando eu sinto, mas é uma coisa que vem de fora para dentro, não é de dentro para fora, não é? Portanto, é um objeto que vem invisível, com forma, com forma não, com pressão. Eu considero que essa pressão é uma matéria de uma outra dinâmica, com outro tipo de átomos, sei lá, com outro tipo de composição, mas que tem um formato, que tem volume, só que não tem aquele volume típico da nossa matéria mais comum, não é? Daquilo que compõe, que os nossos cinco sentidos veem assim mais facilmente. Mas há um formato material nessa, ne- nessa, nessa relação, não é? E eu imagino que aquilo que nós estamos a ler é um pouco isso, quer dizer, pronto, são matérias rarefeitas, considerando assim as coisas materiais aqui, mas que também têm volume, têm forma. Eu não vejo, mas têm volume, isso de certeza que têm, porque é extraordinária, não é? E tem uma flexibilidade e um ajustamento à nossa matéria também muito forte, não é? Muito fora daquilo que nós conseguimos percetuar com o nosso raciocínio tão limitado, evidentemente. Apeteceu-me dizer isto porque é uma constante, acontece-me imenso e isso, aliás, foi uma dessas sensações, várias dessas sensações, que me fez procurar o grupo também para ver se eu percebia melhor, não é? E estou a estudar por isso mesmo também, não é? ok. Obrigado, Elia. Ninguém sabe exatamente qual que é a constituição do corpo espiritual e nem os espíritos, né, também disseram a Kardec, ou nos foi revelado, nos revelado, né, a essência do espírito, né, da onde o espírito vem, exatamente qual a essência real do espírito. Porém, nós sabemos, né, através dos estudos, que é assim que apesar de não vermos, não podemos, né, ter o contato muitas vezes direto com a matéria do corpo espiritual, dos espíritos, mas são sim matérias e são, né, tem peso, tem É, isso eu tenho a consistência, certeza absoluta. né? Tem peso, tem consistência. Não a nós ainda não entendemos ainda completamente, mas um dia nós vamos chegar lá, com certeza. Yeah. Então vamos continuar aqui. Alguém gostaria de continuar a ler? Eu posso, Ninguém? Então eu continuo. se, se quiseres ler, Queres ler? estás, se estás feliz a ler, Leandro, continua, querido. Eu só leio, se as pessoas não quiserem ler, eu leio, não me importa. Eu vou ler mais um pouquinho então, depois eu passo a bola para você. Porque percebesse, talvez em meus olhos, a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano, a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus no instante da concepção materna, e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu um novo acento à conversação e considerou: de fato,
Suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos. E, com meus olhos, tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Cutuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, enlevado à obra-prima, observei. Tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana, entre as criaturas terrestres, é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Vou fazer só uma pausa aqui, porque é muito interessante, né, o que eles estão falando, o que eles estão falando aqui, pronto, eu, como profissional da saúde, estava aqui lendo, e principalmente quando ele falou na questão das pequenas esculturas de órgãos diversos, e quando ele falou aqui do sistema nervoso, me fez lembrar, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem esse, aqui em Londres tem até acho que, não sei não se chama Museu do Corpo Humano, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Eu sei que é o. Ele acho que quem fez foi aquele artista, não sei. Eu não sei se ele é um artista, se ele é médico, eu não sei o que que ele é, mas acho que eles chamaram ele de Doutor Morte, porque ele tipo meio que embalsamou várias partes dos corpos humanos. Então você consegue ver na exposição que ele tem, né? Foram corpos de pessoas que doaram para ele, as pessoas doaram o corpo para ele, e ele fez todo um processo, né, de embalsamento e de drenagem de líquidos, isso e aquilo, e colocou numa exposição. Então você consegue ver os músculos, você consegue ver os nervos, você consegue ver o sistema, os capilares de sangue, sabe? É uma coisa assim, olha, para quem, como eu, e talvez a Ariane e outros, né, que são da área da saúde, a gente consegue ver isso e ficar assim, né, maravilhado. Eu, pelo menos, fico, porque te dá uma traz à tona, né, toda a complexidade que é o nosso corpo humano, né, e a beleza que é. Porque o corpo humano, na minha opinião, e eu tenho certeza que na opinião de muita gente, é assim, a máquina mais perfeita que existe. Porque ela é tão. Ela funciona com uma harmonia tão grande, né, que às vezes você ir olhando tudo isso como uma coisa encaixa com a outra, só podia ser mesmo obra de Deus, né? Só podia ser mesmo obra de Deus. E ele fala aqui, né, que se a gente, assim como o corpo humano nada mais é que um reflexo do nosso corpo perispiritual, né? Então, imagina então a complexidade do corpo espiritual também, né? E aqui ele achei interessante ele falando, né, de que o quanto que nós não iríamos ganhar em também estudar o corpo espiritual, né? Claro que a gente ainda falta muito para a gente chegar lá nesse estágio, né? Mas a gente chega lá um dia, a gente chega lá.
eu só achei, peço desculpa se estou falando demais, mas achei muito interessante isso aqui, ele falando, principalmente quando ele fala do cérebro, cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, meridiano, radial, plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação a isso? Não, é só para dizer que de facto eu também acho que o corpo humano assim uma estrutura absolutamente brilhante, uma coisa maravilhosa. Eu ontem vi, eu até posso depois fazer share, eu ontem vi assim uma maquete, assim, uma performance de metade de um coração, basicamente a cortar o coração a meio e consegue-se perceber a bomba que o coração é para injetar o Aham. sangue nas artérias. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. Acho que uma pessoa fica derretida só a perceber que aquilo pode ser o nosso coração, é uma coisa maravilhosa mesmo. É, É mesmo é. maravilhoso. O coração realmente é na minha opinião, um dos órgãos que eu acho que talvez um dos mais fantásticos dentro do corpo humano, É, da eu maneira também como acho. funciona, né? Sem descanso, porque o coração não tem descanso, né? Não Se tem ele para descanso. para descansar, a gente também para, né? Então, é, Pois é. é é um dos órgãos que eu acho assim talvez mais bonitos dentro do corpo humano. É, eu também acho, eu também acho. Eu depois vou mandar aquilo que eu vi. Se calhar já viram também, aquilo passou assim no Facebook, mas é mesmo engraçado, é muito interessante ver ah, Hum. a atividade do coração, a bomba que ele é, não é? Quer dizer, quando a bomba precisa que ele é, idealmente É, precisa. é, o coração realmente nada mais é, né? Pronto, leigos termos, né? A bomba que tá ali bombando o sangue, né? Para o corpo todo, né? É, é, é maravilhoso, é assim uma coisa maravilhosa. Parece assim, faz-me lembrar aquela magia quando se vê assim aqueles moinhos de água muito bem construídos, sabes? Que se vê cá neste país muito, aqueles moinhos que movem a água, assim, aquela força poderosa da, da, aquela mobilidade assertiva, não é? E tão poderosa Hum, aqueles hum, movimentos, não é? É muito bonito. é. E pegando aqui, no que, dando continuidade no que você falou, Eli, pegando no que o Gotuz está dizendo, por exemplo, aqui no final, né, que eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beátifico depois da morte. E é verdade, nós já nos deparamos com muitos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que brigam conosco porque estamos a atrapalhar o descansar deles, porque eles, né, querem estar descansando, querem estar dormindo, né? Vamos então, digamos, a reunião está atrapalhando o descanso deles, o sono deles, né? Mas por quê? Porque durante a vida, essa era isso que eles esperavam, né? Que iam deitar no caixão e ficar lá esperando até o dia da ressurreição, né? Até a vinda de Cristo, né? Que seriam ressuscitados, julgados e cada um pro seu lado, né? Um para cima e outro para baixo, né? Então, e aqui achei interessante ele falar isso, porque infelizmente acontece ainda muito nos dias de hoje, né? Encontrarmos espíritos que têm essa espera, essa expectativa, né, do que vai acontecer após a morte. E se nós soubéssemos mais, estudássemos mais, né, a respeito da realidade, né, da vida, da continuação da vida depois da morte, saberíamos que não é bem assim, né? Que o nosso Deus, né? Primeiro saberíamos que a vida, né? Como muitos de nós, eu me incluo a mim que acreditava, né? Que a vida começava, a concepção da vida, né? O espírito acontecia no nascimento, né? Ou seja, então nascia aquele corpo, né? Aquele bebê com aquele espírito que era, né? Novinho em folha, acabou de ser criado. Claro que agora eu aprendi que não é assim, né? Que isso não funciona assim. A vida do ser, o espírito não é criada no nascimento, ela precede há muito tempo antes, né, do nascimento na forma física humana, né? Nós já tivemos toda uma caminhada antes de chegarmos até aqui, né? Então, esse é mais uma um ensinamento, né, que nos é passado por outras religiões, por outros pensamentos religiosos que hoje nós sabemos que
Eu não quero falar assim que eles estão errados e nós estamos certos. Não quero dizer né, que nós somos os detentores da verdade, mas estudando com os espíritos, nós sabemos que não é bem assim, né? E conforme mais nós sabemos a respeito, estudamos a respeito da vida após a morte como estamos fazendo aqui agora, estudando André Luiz, mais, né, colaboramos para o nosso próprio, para quando nós chegarmos no nosso desencarne, no final da nossa vida, né, porque saberemos exatamente, ou pelo menos teremos uma ideia melhor, né, do que está à nossa espera, né? E assim é uma maneira também de evitarmos sofrimentos desnecessários, né? Como foi com o caso dele, como foi o caso de André Luiz, né? Gotuso teve perdido também, como ele falou no começo, muito brevemente, né? Muito resumidamente a respeito de dele também ter ficado perdido, né? Em regiões umbralinas, mas André Luiz também ficou. Mas por quê? Porque também não tinha esse conhecimento, né, da, da vida depois da vida, vamos assim dizer, né? Um, Elia, continua a ler para mim, minha querida, por favor. Então vou lá, vou falando, se ninguém quiser mais comentar nada, eu vou ler. Fixou, expressão quase cômica, e acentuou. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação, é o que estás a falar. Era o que estás a dizer, Leandro. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, isso apenas porque legara 5 contos de reis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto o nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. Eu preciso que me mexas isso. No corpo. No corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino dos céus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando copiosas, perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Que horror, coisa horrível isto, não é? Deve ser uma sensação horrível. Certamente, porém, observei, em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso, humorístico. Reajuste-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a passagem do serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte
física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada, orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste caso, a administração compete a ela. No vindouro teremos as diretrizes do irmão Galha. Vamos dar uma paradinha aqui, Elia. Sim. Comentário que você leu, talvez um bocadinho. Queres Sim. dizer alguma coisa? Não, só quero dizer a minha constante admiração. Nós já lemos algumas demonstrações destes últimos parágrafos, mas que me continua a fascinar imenso é imaginar a atividade de todos os espíritos e nas próprias instituições, com os seus próprios deveres, nos seus departamentos, não é? Sendo uma réplica daqui da Terra. E é estranhíssimo imaginar isso com os nossos olhos aqui embaixo. Imaginar esse mundo movedor, não é? Que quase faz barulho quando se está em silêncio. E perceber-se que em cima, no topo de cima, no andar de cima, há movimentos astronómicos de atividades, não é? E que são certamente todas muito importantes no plano espiritual e para nós aqui também. Isso a mim acho assim uma coisa maravilhosa e foi aquilo que me lembrei agora de realçar. Uhum. Realmente, né? A gente, quando alguém desencarna, né? Por exemplo, nós, nós falamos né, rotinamente, né? Descansou, ou falamos descanse em paz. Mas na verdade não tem descanso, né? Não para, o trabalho não para. Não, Não? ainda mais se você na Terra, né, já estava voltado para o bem, né? Se você na Terra já estava voltado para o bem, se você já trabalhava em prol das outras pessoas, né? No que quer que seja, né? Hum, não há descanso, não há ninguém fica, né? Paradinho ali, sentadinho, assim, agora eu vou esperar a minha vez de novo. Não, Não. né? Como ele mesmo disse, né? Claro que também há, que nós também, né, trazemos sofrimentos e o interessante desse, principalmente dependendo da maneira que a pessoa desencarna, né? Por exemplo, ele falou ali mais para frente da questão do suicídio, né? Ele Hum. até falou do ato espetacular do suicídio. Não que o suicídio seja um ato, né, para ser encorajado. Não foi isso que ele quis dizer, né? Ao chamar de espetacular. Tem que até ele dizer, ó, do ato, quando lhes falta disposição para o ato espetacular do suicídio. Porque ele está falando, assim, no caso espetacular, assim, no ato definitivo do suicídio, né? Porque ele Sim. está falando das pessoas que vão se matando, né? Lentamente, aos poucos, né? E claro, falando em suicídio, quando uma pessoa chega no plano espiritual através dessa via, claro que o sofrimento vai ser maior, claro que a pessoa não vai estar, né, em sã consciência, né, porque o sofrimento é muito grande, por causa da dor que a pessoa traz, já que foi o estopim, que foi o gatilho que a levou a tomar a decisão de acabar com a própria vida. Então já tem esse sofrimento. E depois, quando chega do outro lado, acorda e descobre que aquele não é o fim, que ela ou ele não deu fim à vida, né? Que ela simplesmente ela passou de um plano para o outro, mas que a vida continua. Então, o tormento, o sofrimento continua, se não ainda maior,
né, pela realização do ato que cometeu, né, de que, na verdade, não resolveu nada. Na questão do suicídio, não resolveu nada, né? Mas aí já é tarde, né? Claro. Então, quer dizer, são situações muito difíceis, situações muito delicadas, né? E é claro que eu não vou falar que a casa transitória de Fabiano está ali apenas para suicidas. Não, não estão, não está. Ela está para todos aqueles espíritos que estão ali na região que precisam de ajuda, né? Então, é por isso que o trabalho é incessante, é por isso que não para o trabalho, porque da mesma maneira que há espíritos que desencarnam bem, né, e chegam do outro lado já, ah, onde a recuperação é bem menos cansativa, vamos assim dizer, né, ou mais rápida, há outros que levam muito mais tempo. E esses sim precisam ser ajudados, esses sim precisam ser cuidados, esses sim precisam ser encaminhados, né? E então, achei muito interessante isso, a questão, né, do trabalho, na questão da continuidade do fazer o bem, né? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Só tá eu e a Elia aqui na sala hoje, né? Eu esqueci. Ninguém mais tá falando nada, tá todo mundo quietinho. Estamos aqui, só estamos ouvindo. Ela Vocês estão quietinhos hoje, né? Ahm, Tati, quer falar alguma coisa? Não, não quero não. Eu tô meio perdida porque eu perdi os outros, então eu tô perdida na história, então eu só tô prestando atenção mesmo. Ah, então pronto. Quando depois de hoje, você vai lá no nosso canal do YouTube, tem lá as outras aulas, os outros capítulos lá, e você, né, você se atualiza também. Mas pronto, não tem problema não, não tem problema não. Thaís, tá tudo bem aí com você? Hoje você também tá quietinha? Tá tudo ótimo, tô escutando. É muita informação, gente. Esse povo é muito busy. Eu tô cansada por eles. Pois é verdade, é Mas muito trabalho, tô né? aqui na escuta, é muito trabalho, exatamente. Mas foi interessante que a Hélida, né? A Hélida falou Elia, que Hélida, que enquanto a gente não tem nem noção do que acontece no andar de cima, né? Então é bem verdade, interessante. Toda vez é que eu ficar corrida no trabalho, eu vou lembrar disso. Saber que tem gente verdade, muito mais fazendo muito mais do que eu. verdade. O trabalho é incessante, né? A gente às vezes acha que faz muito aqui na Terra, mas se a gente se fosse para nós nos compararmos com os nossos irmãos desencarnados, acho que a gente ia passar vergonha, viu? E é Bom, mesmo. mas né? Mas pronto, a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. eles têm uma desculpa, eles são feitos de uma matéria muito mais rarefeita, mexem-se muito mais leves, são muito mais leves, não têm esta É, coisa né? do peso da gravidade em si. Não, não se arrastam como não se arrastam como nós, né? É Agarrados à matéria. como as lesmas e os caracóis. Eles podem volitar. Eles, Bom, ok, vamos manter isso em mente, então, né? Mas acho que dá para ler mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Lê mais um pouquinho para nós aqui, começando aqui, por favor, Elia. recordando a posição laboriosa da dirigente da casa em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Eu acho que já tinha lido isto, Leandro. Mas não Oi? interessa, não interessa. Eu acho que já tinha lido este bocadinho, mas não interessa. Não, Inegável. não. Ah, não. Continuar, não tem problema, não. Não. Ok. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz, a irmã Zenóbia, devotada, orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo consagrado a socorros diversos que a chefia se reveza em períodos anuais.
Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Então, isto já tinha sido lido, sim, mas não interessa. Ok. Peço desculpa, então. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas ao contacto de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Por isso ali não há querelas, eles são todos amigos, vão e vêm e continuam a juntar-se no todo, não é? Não há descanso. Continua o trabalho incessante, né? Quando não estão lá na diretoria, estão indo em outros lados aprender a estudar e, né, É. a sempre procurar melhorar o serviço, né? Sim, também noto nesta observação deles que, sabes aquela coisa de quando as pessoas mudam de pasta, normalmente ficam com ressentimentos ou acham que vão fazer melhor ou que o outro não fez bem. Há sempre aquela coisa, não é? Quer É, dizer, há sempre o nosso mundinho, naquele mundinho que nós conhecemos, não é? Mas aqui as sim. coisas perpetuam-se de uma forma muito mais fluida e realmente o que interessa é o projeto e deixamos-nos de mimimis, não é? Anotei Eu- aqui é- é- a observação. Falaste muito bem agora, porque realmente mas isso o que que isso tem a ver? Tem a ver ainda com o nosso orgulho, né? Ah, Com o nosso ego, né? é, Que ainda traz esses sentimentos, né, de orgulho ferido, porque fulano vai fazer melhor do que eu, ou, né, é, ou agora que eu quero fazer melhor do que fulano ou cicrano, né? uhum. E quando que foi você falou, e é verdade, lá não tem nada disso, né? Lá o que interessa é o trabalho, né? É É, isso que interessa. o que este E, parágrafo nos faz entender. E Uhum. você, interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimento. Espera aí, deixa-me ler outra vez aqui. E você, interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios... Ok, é uma pergunta, onde é que ele passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificando os pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós, nestes círculos abafados de transição. Olha, mas que surpresa, não é? O oxigênio por lá, que é por aqui, não é? É mais leve que o absorvido por nós nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. É uma novidade, não é? As Então, mas árvores então, esse ele tá falando porque ele tá naquela zona, né, da da onde transição. está a casa de Fabiano, que é aquela zona próxima da crosta, ou seja, o ar, né, que ali se encontra, meio que se mistura com o que? A psicosfera do pensamento humano. Yeah. Ou seja, meio que contamina, foi o que ele falou, né? Meio que contamina, né? É, é exato. Porque o ar fica mais pesado, fica mais, né? Sim. Talvez até meio tóxico, né? Eu diria, né? Não vou, É, talvez é, tóxico penso seja que talvez um exagero. não, eu não acho que não, eu acho que tens razão. Eu acho é quanto mais os espíritos estão purificados. Aliás, não é por isso que nós temos intermediários na comunicação com os espíritos, não é? E só excepcionalmente é que esses grandes espíritos conseguem comunicar-se, porque, enfim, porque há um conjunto ali, não é? Que deve acontecer entre o médio e os espíritos, mas em geral, não é? Tem-se há dificuldade para canalizar aqueles espíritos mais puros. E eu acho que tem que ver também com esses aspectos práticos das atmosferas, das estratosferas, dos níveis de densidade eteriais. O éter é uma constante em níveis mais elevados e muitas vezes é quase incompatível com a respiração cá em baixo. Eu tenho lido sobre isso, eu sei que isso acontece. Por isso, até mesmo faz sentido o que ele está a dizer aqui.
Eu acho que nesse caso, aqui nesse específico, né, o que acontece realmente é a questão do ar, né, do oxigênio daquela região se Yeah. misturar, né, com os resíduos do pensamento humano. E que pensamentos humanos são esses? Bem, se a gente for parar para pensar na psicosfera do planeta, a gente sabe que há muitas boas intenções, mas infelizmente também há muitas más intenções, né? Claro. E nós sabemos que pensamento é energia. O que nós pensamos em nossa cabeça, em nossa mente, nós projetamos, né? Yeah. Para o ar, né? Projetamos para estratosfera, né? Porque pensamento é energia, é matéria, pensamento é matéria. É matéria, Então, é matéria rarefeita, considerando a matéria que rarefeita. nós tocamos, não é? Exatamente, mas não deixa de ser, né, ter consistência. E muitos dos livros, né, espíritas falam sobre isso, né, da questão da criação do pensamento, né, porque nós pensamos, nós criamos, né. Yeah. E nesse caso, quando pensamos coisa boa, criamos coisas boas, mas infelizmente há muito mau pensamento na Terra ainda, né? Porque somos um planeta de provas e expiações, então ainda há muita maldade também na Terra. E também há muitas, então, criações que são o quê? Ah, tóxicas, venenosas, né? Yeah. Então, que isso faz o quê? O ambiente ficar pesado. Mas às vezes, e nós, mesmo como encarnados, sentimos isso. Não é só os espíritos. Não, quem nunca entrou num lugar, num ambiente e sentiu aquele ambiente pesado, né? Sei lá, num ambiente de trabalho, talvez num escritório, ou num clube, por exemplo, né? Principalmente, ainda mais, pronto, um nightclub, né? Um nightclub. Quem nunca entrou num nightclub e sentiu aquela atmosfera assim, né, pesada, né? Hoje em dia eu já nem vou mais, já há muitos anos que eu não vou em nightclub, né? Mas mesmo quando eu ia, às vezes você sentia, né? As diferenças do ambiente, né? De um lugar para o outro você sentia. Então, se nós que somos, né, espíritos ainda imperfeitos, encarnados, né, e com a grossa matéria que impede muita sensação, né, no que diz ao espiritual, e mesmo assim ainda sentimos essas nuances, que mais dirá os espíritos, né? Que não Yeah. tem essa tela, né, que nós temos, né, o chamado corpo humano, né? Yeah. Elia, minha querida, eu acho que nós vamos ter que ficar por aqui, viu? Ok. Isto não está quase a acabar o capítulo? Eu acho que não. Vamos aqui ver, mas eu penso que não. Não. Então pronto, ficamos por aqui. Ainda tem aqui. Um, Ficamos por aqui, ficamos bem. yeah, yeah. Temos é que fixar onde paramos para a Se próxima você jornada faz-me um favor, então, ó, lê só esse pedacinho aqui, porque ele fala da natureza e assim Então, terminamos aqui. ok, muito rapidamente. Onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano? Foi aquilo que foi comentado. As Sim, aves e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Acabamos né? bem, então, não é? Vamos muito bem, muito Yeah. bem. Realmente ele acabou numa nota ah, bem, Bem linda, bem bonita e bem, suave. muito bonita, é verdade, muito bonita. Ok, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário do que nós estudamos hoje, principalmente dessas últimas observações, né, a respeito da toxicidade, né, dos pensamentos humanos no ar espiritual, no ambiente espiritual? Alguém quer falar alguma coisa? O Zé não está aí, o Zé costuma comentar, ele está muito caladinho ou não está? O José tá sim. Ah, Oi, mas ele pessoal. não Não, há é que eu. musiquinha hoje, está muito caladinho.
Ah, que eu tô ouvindo vocês aqui, é que tô trabalhando ainda, aí Ah, não dá pra estou a interagir, mas eu tô Hum, ouvindo vocês. Então tá É, bom. Não tá tem bom. problema não. Então tá. Então se ninguém quer falar, não quer acrescentar mais nada, a gente fica por aqui. Eu vou fazer a oração de encerramento. Uhum. Então, convido a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos espíritos benfeitores aqui presentes conosco, e agradecer, como sempre fazemos, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui juntos, conversando, estudando essas linhas, esses parágrafos, esses ensinamentos de tantas verdades, as quais, sem o nosso irmão André Luiz, sem o nosso irmão Chico Xavier, talvez ainda nos levaria muitas encarnações para descobrir. Agradecemos também ao codificador, nosso querido, amado precursor, Allan Kardec, pois que também em seus livros, o Livro dos Espíritos, muito aprendemos também. E ao estudarmos, ou aprofundarmos os nossos conhecimentos, apesar das dificuldades que ainda temos do entendimento limitado, mas, mesmo assim, ainda somos capazes de ver uma pequena fresta do que é a vida espiritual, do que é a verdade espiritual, do que é, do que nos aguarda quando cumprirmos a nossa caminhada nesta terra, quando fecharmos esse ciclo encarnado de encarnação e passarmos e voltarmos ao nosso lar verdadeiro, o lar espiritual. E que possamos, assim, enquanto aqui estamos, aproveitar o tempo que temos e trabalharmos no bem, trabalharmos em prol do nosso próximo, sem olhar a quem, sem espera de retorno, sem espera de vantagens, sem espera de termos o troco, mas fazermos o bem, pelo amor. O mesmo amor que Cristo nos ensinou. Ele que foi o maior exemplo de vida, modelo maior, a qual olhamos sempre em todos os nossos atos, enquanto encarnados. Pedimos à espiritualidade maior que nos ajude sempre, que possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Pedimos à espiritualidade também que esteja com aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que eles possam ser assistidos onde quer que eles estejam. E aqueles que virão depois de nós e que estarão assistindo esse estudo, que eles possam também aprender conosco e refletir esses ensinamentos tão valiosos. E assim, agraciados por mais essa oportunidade de aqui estarmos presentes, pedimos a autorização e a permissão para darmos encerramento a mais esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos, obrigado a todas. E nós nos vemos na semana que vem para mais um estudo.